Passaremos agora ao debate. Alguma pergunta? Boa tarde, doutor Hélio. Eu sou Ana Flávia, estou respondendo pela primeira vara da Infância e Juventude aqui de Vitória. Eu fiquei na dúvida quando o senhor falou do registro civil. Essas crianças que as mães pretendem entregar em adoção, elas já saem do hospital com registro civil? Boa tarde, doutora. Prazer tê-la aqui, de lhe conhecer. Essas crianças, nós já temos o sistema em Recife, que algumas maternidades já têm o registro de nascimento. A mãe, quando já sai da maternidade, já sai a criança registrada. No começo da manhã, a gente comentou isso aqui, alguém fez uma pergunta também semelhante, e a gente não tem cumprido a lei de registros públicos, que é aquele modelo tradicional de quando a mãe comparece para registrar a criança e não vem com o pai, o oficial de registro é obrigado a chamar esse pai, suposto pai, perguntar se ele é o pai que se registrar, com a negativa dele, encaminhar para o Ministério Público, que faz o mesmo chamamento. Ele também disse que não quer, ou que quer. Em dizendo que não quer, a promotoria entra com ação de investigação de paternidade e o registro é feito com o nome dos dois. A gente sabe que não tem acontecido assim, que as mães registram sozinhas seus filhos e da maternidade sai com o registro, sim, só no nome dela. Então, do programa Mãe Legal, dos objetivos, nas lâminas anteriores, foi mostrado aqui, que a mãe é ela quem registra a criança. Ora, é uma entrega voluntária, mas ela é responsável. Então, ela chega, tem cópia da certidão de identidade dela, registro de nascimento, endereço, tem todos os dados que ficam ali guardados, registrados no processo, para a criança depois ter acesso. Ela chega na maternidade, ela dá a luz, ela faz o esforço, se for o parto normal, ela passa pelo corte da cesárea, ela participa, ela é protagonista principal dessa entrega, é a vontade dela, é o desejo dela de entregar a criança. A gente está ali fazendo só o registro e o acompanhamento e a proteção dessa tutela da afetividade, porque isso é afetividade. O papel dessa mãe é um papel de afetividade. A gente só acha que afetividade é carinho, né? Mas em psicologia não é, né, Ana Cláudia? Tudo é afetividade, um tapa na cara é afetividade, violência é afetividade. Afeto, afetividade tem um conceito muito mais amplo dentro da psicologia. E essa mãe, ela tem um papel fundamental nesse exercício da afetividade dela com a criança. Quer seja uma afetividade perversa, quer seja uma afetividade de outra natureza psíquica, mas ela está exercendo uma afetividade. Ela quer um destino para esse menino. Ela tomou uma decisão, ela quer uma mãe para ele, que não é ela. E ela acredita que na justiça isso é possível. Então, ela é protagonista, ela participa e ela realiza. Vai lá no local, dentro da maternidade que tem um cartório, se não tiver, vai fora. Ela é quem faz o registro no nome dela e ela sabe que a criança foi registrada no nome dela e que depois o registro vai ser derrubado e vai ter uma adoção, vai ter legalizado. Tudo isso é explicado a ela para ela ter consciência. Já teve algum caso de mãe que pediu para levar e guardar o registro? Não, né? Eu pensei isso agora. Ok, doutor Hélio, aqui. Boa tarde, doutor Hélio. Meu nome é Jaqueline, eu sou assistente social de uma vara da infância. Eu tenho algumas questões, né? A gente fica curioso e parabenizar primeiro, né? Excelente exposição. Nós estamos nos prendendo aqui pela beleza do discurso e como ele é contagiante. Mas uma delas vocês colocaram que o tempo de demora entre a entrega dessa mãe, a disponibilidade que ela coloca dessa criança, até a saída dela do acolhimento, demora entre 3 e 4 meses. Esse tempo, existe um tempo que vocês definem como tempo mínimo para essa mãe apresentar essa desistência? Né, tem 10 dias, 15 dias, qual é o prazo entre uma primeira audiência e a segunda audiência, que também foi dito que são 2, essa é uma questão. E a outra quando a mãe vai fazer essa declaração, ela diz que não sabe quem é o pai, realmente às vezes não sabe quem é o pai, mas ela diz que ela não quer que nenhum dos seus familiares tomem conhecimento do nascimento daquela criança, porque ela não tem interesse que seus familiares possam acolher. Qual é a posição? Garante o direito dessa mãe a isso, ou se busca os familiares em função do direito da criança? Oi, apesar da pergunta sendo para o doutor Hélio, eu vou começar, porque quem escuta somos nós, né? Então, em relação ao pai, nós nos deparamos realmente com mulheres que não sabem, né? Eu tive um caso agora de segunda entrega de uma mesma mulher,
e que eu estava muito angustiada, porque, como a outra psicóloga estava de licença maternidade, quem ia atender, quem ia fazer o atendimento era eu. Eu passei um dia de angústia, quando eu estava de frente, no atendimento, e vi que ela estava relaxadíssima, aí que caiu a ficha, que quem estava na angústia era eu. Porque era a segunda entrega de um pai que ela também não conhecia. O primeiro caso foi em 2012, e ela relatou que foi um estupro. E aí ela não conhecia a pessoa e teve todo um procedimento. Ela ficou internada, assim, foi real o estupro. E o segundo agora, ela relata que passou 7 meses após aquela entrega, né, após a violência do estupro, sem se relacionar. Em 7 meses passou um tempo, né, sem se relacionar com uma figura masculina. Toda vez que tinha alguma chance, vinha a violência na cabeça dela. E aí um dia ela tomou todas, estava num bar, numa festa, e se envolveu, engravidou e não sabia quem era a pessoa. E não adiantava a gente espremer e tentar descobrir quem era, porque realmente ela não sabia, como algumas outras não sabem. Nesses casos, né, não tem como citar, né, doutora? Como é que essa pessoa, assim, a gente coloca no relatório que não tem esse suposto genitor, não tem como encontrar, né? E aí, por isso que está lá o curador também, porque o curador está na audiência para, né, dar segurança para essa genitora, mas também está lá para, se a gente esquecer alguma coisa, e na hora ela solta, porque a gente diz isso para ele. Aqui ela está afirmando que não conhece, ela só sabe que o nome dele é João, não sabe mais nada, que não tem telefone, que não tem nada. Mas se na hora ela disser na audiência, o senhor está em alerta, né? Então, a gente tenta acordar isso. Existem inúmeros casos que elas chegam e dizem, né, que não quer que chame a família. Eu não estou aqui, não sou eu, não é meu, e a gente vai fazer essa desconstrução com o direito da criança, né? Como é o caso do registro, né? Você vai registrar porque essa criança precisa existir, né? E aí elas sabem que vão registrar na maternidade. E muitas, assim, a maternidade, às vezes, o cartório, porque todas as maternidades têm um cartório civil dentro. Mas quando, ou por papel, ou por algum problema da informática, a rede não está ligada, não está fazendo registro no momento, ela sai com uma DNV, faz o registro e leva no atendimento para a gente. Chega lá com o registro de nascimento. E aí a gente vai tentar desconstruir e ouvir essa história, porque ela não quer que chame ninguém na família. A gente teve um caso recente que é uma menina de 21, eu chamo, né, 21 anos, tinha tido um filho. Não, mas é um caso assim, que é bem típico da questão de não chamar a família. Ela morava, assim, lá em Recife, é muito comum, mesmo terreno, aí tem uma casa, aí um dos filhos constrói família, divide a casa no meio e fica uma bandinha para um, uma bandinha para o outro. E aí ela morava colado com a mãe, grávida, e escondendo essa gravidez dessa mãe, porque ela já tinha um bebê de 1 ano e pouco. Então, como é que ela ia explicar que já estava grávida novamente? E quando ela conta toda a história, fica muito claro de que ela estava muito envergonhada de conversar, de dizer para essa mãe. E quando ela sai do atendimento, ela resolve fazer uma ultrassom, e quando ela vem no segundo atendimento, ela diz que chegou com a ultrassom e colocou em cima da televisão. Ela não queria que a mãe soubesse, mas deixou em cima da televisão da mãe. E claro que a mãe viu, né? E quando abriu o que viu, disse não. Aí ela disse, não, mas eu já fui na justiça, eu vou entregar. E aí o que ela queria ouvir, a mãe disse, não, meu neto, menina, logo você não vai entregar de jeito nenhum. E aí ela chega com um sorriso daqui a aqui. Eu vim dizer a vocês que eu desisti, porque minha mãe descobriu e disse que não, que a neta dela não vai entregar, não, vai me ajudar a cuidar da criança. Mas tem aquelas que a gente vai dizer, não tem como a gente chamar essa família, não. É uma família que está ausente. Não é ela que está entregando, não, é a família toda que está entregando. Casos que a gente liga e diz assim, eu não quero nem saber. Manda o juiz me chamar que eu não vou, não. Nem se a polícia vier, eu não vou, por quê? Eu não quero saber desse menino, não quero nem saber que existe. Então, vai ser a cada caso. Vai ter casos que a gente vai, não é convencer, né? Mas assim, organizar essa mulher para que ela própria decida e resolva chamar essa família junto.
E vai ter casos que a gente vai dizer, realmente não tem como chamar a família. Vai ser só a decisão da mulher. A gente tenta, quando a gente tenta, mas ela sabendo que a gente vai fazer. Isso. Prioritariamente a criança. Tenta e ela sabendo, e termina todos entrando em comum acordo. Nunca, pelo menos até agora, nunca aconteceu um caso de que a família foi acionada e que a mulher não participou dessa decisão. Ela participa da decisão e ela termina concordando que realmente alguém precisa ser consultado para saber se vai ficar com a criança. Em nenhum momento a gente avança sobre a decisão da mulher quando ela diz eu não quero que faça contato. Em nenhum momento. Esse é um limite, como você perguntou, que a gente respeita e a gente vai passando a informação para ela no primeiro atendimento, no segundo ou no terceiro, ou até no quarto, às vezes são mais de 2, 3 atendimentos, para que ela possa refletir sobre aquilo, sobre o direito da criança. Mas há casos que ela não diz. Nem disse lá no estudo, nem diz na audiência. Só seu primeiro nome não quer dizer, e aí a gente realmente não tem nem como avançar. De minha lembrança, eu só lembro de um caso, que ela dizia que não sabia mesmo o nome, não sabia, e eu achava que ela estava mentindo. Só teve um caso. Os demais, elas terminam dizendo, contando. E aí, quando elas contam, e disseram, ela diz, mas eu não gostaria que ele fosse chamado. Aí eu remeto, a gente não manda o oficial de justiça, aí eu remeto para a equipe, para trabalhar, já que ela disse, é porque ela quer. Mas ela verbaliza que não quer, mas aí se disse é porque quer, né? Porque aceita, já falou. Se não quisesse, não diria, escondia mesmo e pronto. E não tem juiz que possa forçá-la a dizer o nome do pai. Isso. Todo esse trabalho é feito para que ela diga o nome de todos. Onde é que ela mora, quem é o pai, se é vivo, quem é a mãe, se tem tios, a gente faz não só em relação ao pai, mas faz em relação a todos. O limite que você perguntou sobre o tempo de arrependimento, a partir de quando essa mãe poderá voltar, pela manhã a gente começou sobre isso, a lei fala de que o tempo do arrependimento é até o trânsito em julgado da decisão que concede a adoção da criança já para a família adotiva. Eu disse aqui que eu não cumpro essa determinação legal, em razão de que essa determinação legal entra em choque com o que o Cadastro Nacional de Adoção nos orienta a fazer, que é, no momento em que a criança é disponibilizada para adoção, ela está disponível para adoção. Se eu entreguei para a família, a segurança do cadastro está garantida. Ela não pode mais voltar para a mãe, até porque tem uma sentença que transitou em julgado, porque lá no sistema, no Cadastro Nacional de Adoção, quando a gente tem a data da sentença e a data do trânsito em julgado, o sistema só aceita a inscrição da criança habilitada se tiver a data do trânsito em julgado. E aí nós trabalhamos nesse sentido e com a cautela de, se a mãe já foi ouvida quando estava grávida, e foi ouvida pela segunda vez, que a lei, o estatuto que determina tem que ouvir 2 vezes, antes de dar à luz e logo após dar à luz, se ela for ouvida nessas 2 oportunidades, na presença do juiz e do Ministério Público, sempre, esse prazo é o prazo do estatuto para as respostas que a gente tem, que é o prazo de 10 dias. Há descontentamento das feministas de plantão da nossa equipe, que esse prazo quer sempre um prazo maior, para que a mãe, né, a Ana Cláudia queria, não, mas o estado puerperal pode ser até com 3 meses, pode ser até 1 ano. É de mulher para mulher, mas a justiça não pode esperar isso, nem a criança. Esse é o conflito entre o direito da mulher e o direito da criança. E é um conflito ético. Eu, nos debates com a promotoria, com a equipe, eu disse, gente, nós estamos dentro de uma vara da infância e da juventude, o objetivo não é adoção, mas nós temos um conflito ético entre intervenção mínima e proteção máxima à criança. E nesse aspecto nós não podemos esperar. 10 dias é o prazo depois que ela é ouvida pela segunda vez, se ela já foi ouvida antes. Nesse último encontro que a gente teve, dia 9, de realinhamento dos nossos procedimentos, nós decidimos que esses 10 dias poderão ser um prazo maior para aquela mãe que não foi ouvida quando estava grávida, só foi ouvida, só chegou para a gente da maternidade já após dar à luz, em razão de o estado da vulnerabilidade, uma possibilidade de um estado puerperal estar instalado, sim, uma alteração mental, e a gente, então, começa a trabalhar com a visão de, não, esse prazo pode ir para 15 dias, e dependendo do pedido, a gente pode estender esse prazo para 30 dias, se for pedido mais uma intervenção da equipe. Porque, de fato, tiver a constatação que ela manifestou, mas aquela manifestação não é válida, porque ela estava perturbada. Aí eu vou ter que esperar, de fato, que ela, como ela não foi ouvida antes,
eu vou ter que esperar, de fato, que haja uma recuperação para que a equipe escute novamente, ela é chamada. Não aconteceu ainda, viu, gente? Mas se acontecer, a perspectiva nossa, o nosso debate é nesse sentido, de ser chamada para ouvir mais uma vez, ou 2 ou 3, se for preciso, e ser ouvida pelo juiz, mais uma vez, fora daquele estado que foi considerado puerperal, que ela não tinha autonomia da vontade, que ela estava com alterações mentais. Então, essa é a regra que a gente procura seguir, e no último dia 9 de março nós fizemos esse realinhamento. Isso que eu estou passando para vocês é muito novo, e é um aperfeiçoamento que a gente está trazendo agora. Então, o limite é o que a lei diz, né? De que se a criança for entregue para a família no Cadastro Nacional de Adoção, que o Estatuto também diz isso, vai para o cadastro depois que estiver disponível para adoção, já com a relação do poder familiar extinto ou destituído. Então, é possível, então, a palavra é essa, disponibilizar a criança para o cadastro, ela fica disponível para a adoção. Então, esse é o nosso limite. Deixa eu ler uma que a gente recebeu por escrito. Qual a opinião da equipe sobre as mães que entregam voluntariamente os filhos que não são mais bebês? Por exemplo, uma criança de 10 anos. A gente colocou que uma definição nossa acerca do vínculo era que nós no Mãe Legal, só contemplava recém-nascido, né? ou quando está grávida ou recém-nascido. Porque, para nós, se a criança foi para casa, existe um espaço, existe um lugar para essa criança na família que está estabelecido. Então, a partir daí, não é mais o direito da mulher de não exercer a maternagem, não existe. Ela já iniciou o exercício, não é um teste, eita, agora eu não quero mais. Brinquei até agora e agora eu não quero mais. Isso é a nossa concepção. A gente acha que depois disso, aí já não é mais característica de uma entrega. Para a gente, já caracteriza um abandono, já é outro tipo de intervenção de estudo. A gente estudaria em outro lugar, não no Mãe Legal. De fato, esse limite da idade, a gente pensou muito. A promotoria tinha uma proposta da gente usar aquele limite do artigo 50, inciso 13, que diz que após a criança fazer 3 anos de idade e já tiver a guarda judicial, a adoção pode ser concedida. E foi um debate muito grande, porque, na verdade, como não tem o limite, como a lei não diz até quando pode entrar para o Mãe Legal. Gente, vamos buscar na lei. Aí o promotor deu essa ideia, a gente discutiu, eu achei simpática, cheguei a falar umas 2, 3 vezes, mas depois a gente entendeu que não. Porque se leva a criança para casa, se não disse que quer abandonar, nem quando estava grávida, nem durante o parto, a presença na maternidade, não está inserido no parágrafo único do artigo 13. Está fora. Se está fora daquele parágrafo, aí já é uma destituição, já é abandono. Isso por uma questão de hipótese legal. Não está previsto naquela hipótese legal. E a gente entendeu, e é um entendimento hoje fechado, a promotoria até insistiu em alguns casos. Por quê? Porque a promotoria, às vezes, não queria entrar com a ação de destituição do poder familiar. Não, empurra no Mãe Legal também, que é mais rápido, é mais fácil, é mais ligeiro. Eu disse, não. Isso aqui não é Mãe Legal. E ela vinha, batia na porta da gente. Olha, gente, tem um menino aqui, eu posso mandar para vocês? Não, doutora, não, isso não é Mãe Legal. Isso aí é destituição. Mãe Legal tem um objeto demarcado, delimitado, tem que ser a manifestação no pré-natal, a manifestação na sala de parto, logo após. E a lei fala logo após. Então a gente está preso a essa hipótese legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler. Está assinado, é de uma assistente social da Central de Apoio Multidisciplinar de Cariacica. Renata, gostaria de que houvesse... ela quer que a gente aborde mais os temas. Renata, você quer aumentar a carga horária, não é isso? Ela disse que gostou muito, mas quer que aumente, que fale mais. Né? O resgate do vínculo biológico a qualquer custo, quando os esforços forem esgotados. A gente está com um limite muito sério sobre isso, porque a lei deu prazo de 2 anos para o juiz definir, não é mais o Mãe Legal, a gente está falando agora da destituição, né? Que é a pergunta. O prazo de 2 anos para que a lei defina, a justiça defina se a criança fica acolhida ou vai para a família biológica. Em ficando acolhida, vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Esse é o prazo máximo que a lei dá. De fato, esse trabalho tem sido feito de reintegração familiar, e muitas crianças
são entregues à família biológica, inclusive hoje em Recife é a maioria. O trabalho de reintegração familiar das casas de acolhimento, das instituições de acolhimento e do Conselho Tutelar tem sido um trabalho muito bom. A gente pode até avançar mais nisso, se tiver instrumentos e aparelhos sociais que garantam a essas famílias o retorno. Eu diria que o esforço, até onde vai todos os esforços, né? A lei fala, evitar todos os esforços. A gente não sabe, isso é uma norma em branco. Você não sabe o que é evitar todos os esforços. Será que naquela família faltou fazer alguma coisa? Será que a gente poderia ter feito mais? Aí realmente a gente fica numa margem que não dá para definir objetivamente se os esforços foram todos evitados. O que a gente sabe, o que a gente faz, é que a gente coloca a assistência social na rua para identificar essa família, fazer uma visita domiciliar, perguntar a essa família se alguém quer ficar com essa criança, ameaçar, olha, ela vai ser destituída. Quando for destituída, vai para a adoção, vocês nunca mais vão ver essa criança. É isso mesmo que vocês querem, vocês estão cientes disso. E aí o oficial de justiça vai lá, intima, vem para a audiência, nós ouvimos essa família em audiência, esclarecemos, cientificamos, e, às vezes, essa família só acredita, só acorda para Jesus, quando sai a decisão da destituição do poder familiar. Que chega no abrigo e a gente diz, não pode mais fazer a visita, em alguns casos. Ah, eu não sabia, eu pensei, não, eu não estava brincando, lembra que eu lhe disse na audiência assim, 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 essa criança vai para a adoção. E aí corre todo mundo, aparece uma tia, aparece um parente, e liga para não sei quem, que vem da cidade vizinha, que eu não quero perder meu filho. É como se as pessoas não acreditassem, porque de alguma forma, eu já ouvi muitas mães dizerem, o abrigo é ótimo, o menino está gordinho, lá tem piscina, o menino vai para a escola, o menino vai para o médico, todo final de semana eu vou lá, visito quando eu quero, é maravilhoso, doutor, olha, eu quero agradecer demais que o senhor está mantendo meu filho acolhido. Eu disse, minha querida, isso aqui é uma ação de destituição, isso aqui é para eu decidir se tomo ou não seu filho, não me agradeça, isso aqui é uma decisão para retirar a criança de você. Mas doutor, está tão bom assim, por que não deixa assim? Ou seja, é aquela perspectiva de que o Estado ainda vai ser responsável pela criança, é um colégio interno, é um serviço do Estado, é um direito que ela tem, é como se fosse uma creche, né, que dorme. Não é isso? E vê assim, porque já foram mães lá na minha sala, doutor, eu vim aqui com o menino, quero que o senhor abrigue, para o senhor acolher. Eu disse, por que a senhora quer acolher essa criança? Não, porque esse menino está ficando grandinho, uns 10 anos que alguém perguntou aí, está ficando grandinho e ele está começando a dar trabalho. Quando eu não tenho dinheiro para botar em um colégio interno, eu quero que o senhor determine a internação dele. Estou vendo a hora acontecer alguma coisa, porque no bairro tem muita droga. Pode internar esse menino, eu quero que ele saia de lá com 18 anos já formado. Gente, a relação institucional da população com o nosso serviço ainda é muito contraditória. E a gente precisa esclarecer e divulgar isso. Então, Renata, é assunto para muitas cervejas. Diversos arranjos familiares e função protetiva de seus membros. Isso é um tema maravilhoso, porque a psicologia aponta que a função materna e a função paterna não coincide com a anatomia, nem coincide com a paternidade e a maternidade. Essa é uma das aprendizagens que a psicologia trouxe para o nosso universo jurídico da interdisciplinariedade. A paternidade pode ser exercida por um tio, pode ser exercida, inclusive, do ponto de vista da função, por uma mulher. Aliás, é comum, se a gente faz análise e terapia de casal, é comum a gente perceber que em alguns momentos a mulher assume a função paterna, ela que diz o não, ela que controla, ela que recebe o dinheiro do marido e controla, faz a feira, compra tudo. O marido diz, eu nem pego meu dinheiro, eu entrego tudo para minha mulher. E ela é quem define qual carro que vai comprar, ela é quem gerencia, dá os limites, se transfere de colégio, se não transfere, se paga aquela viagem, se não paga. Ela é quem toma as decisões, o não, o limite, a função paterna, que é essencialmente dos impulsos de vida e impulso de morte, que na psicanálise a gente estuda isso, que seria o eros e o thanatos, ou thanatos, é essa função que ocorre. E muitas vezes o casal negocia essas funções. É comum, por exemplo, eu mesmo tenho na minha experiência, eu sou casado e tenho 2 filhos. No dia que quem está bravo sou eu. Esse menino não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, a mulher fica quieta. No dia que ela amanhece braba, eu fico toda mulherzinha. Eu disse, cuidado com sua mãe, deve estar na TPM hoje. Cuidado. E ela é quem decide tudo e resolve, vai, não vai, senta, levanta. E ela é quem está na função paterna nesse dia. Então há um equilíbrio das famílias, e isso é muito comum, todo casal tem isso. Faz aquele equilíbrio. Então essa função ela pode ser exercida. Então para você, Renata, esses arranjos familiares e essa função protetiva, ela é determinada juridicamente.
Está na Constituição, responsabilidade primeiro da família, depois da sociedade e depois do Estado, de todos, mas é nessa ordem. Claro que ela é concorrente, em aspectos da escola, em aspectos de proteção comunitária, em aspectos de proteção de serviços de educação, saúde, etc., pelo Estado. Mas primeiro é a família, que é o universo inicial da família. Outra pergunta dela, ela quer saber as posicionamentos e análises profissionais com juízo de valor, preconceitos, etnocentrismo a partir de um modelo idealizador de família. A gente já discutiu isso aqui hoje, que esse modelo idealizado, né, é um modelo que não está mais subsistindo, né, essas dinâmicas atuais, essas mudanças. Eu não gosto da palavra arranjo familiar, eu não uso. Se alguém usa, por favor, reflita sobre isso. É um pedido que eu faço. Não é arranjo, é família. Não é arranjo familiar, é uma família. É uma família, ponto. Okay. Não é um tipo de família. Não, é uma família, ponto. Doutor Hélio, tem uma pergunta. Pode ser, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Vitor Hugo, eu sou psicólogo, integro a Central de Apoio Multidisciplinar de Guarapari e formação, eu tenho mestrado em Psicologia pela UFES. Bom, a princípio gostaria de elogiar na equipe, porque assim, a gente percebe que, tomando a referência ali à quântica, vocês estão anos-luz à frente, mas, por outro lado, vocês estão numa familiaridade extrema, né? Porque a gente percebe aqui a forma de expor e a gente sente, eu particularmente me sinto muito à vontade, porque vocês colocam quase assim, tocando aspectos da nossa realidade vivida e parece que vocês são de casa. Inclusive, voltem para comer mais muqueca por aí, outras oportunidades. A questão que eu quero colocar é a seguinte, a gente tem uma experiência de ser chamados, né, para fazer pareceres, né, elaborar pareceres referentes à habilitação à adoção. Né, e aí a gente percebe que a gente não é efetivamente uma habilitação para adoção, porque são adoções prontas, muitas vezes os vínculos já estão constituídos, e aí meio que a equipe técnica acaba se vendo numa posição de meio que justificar ou legitimar, né, uma certa construção já elaborada, e obviamente o judiciário também não pode se furtar de estar analisando a dinâmica dessas situações. Né? Mas eu gostaria de até pegar carona na pergunta da Renata, no sentido da questão dos vínculos biológicos. Como que a gente faria, por exemplo, quando a gente percebe que existem laços, a mãe, né? Ela entregou a criança, mas para casal não habilitado, né? Ou seja, promoveu essa adoção assim, informalmente, mas ela conhece o genitor, por questões morais, ela não declarou o genitor, ele não vai na certidão do nascimento, parece que ele foi consultado a respeito dessa criança, mas aí a gente fica meio que só na mão dessa colocação verbal, né, da genitora. E aí na hora de elaborar o parecer fica aquela questão, né, já tem vínculos formados, e etc. A gente percebe que é de plena consciência que a mãe fez a entrega, tem aquele desejo, aquele amor, na verdade, de querer entregar para alguém que ela sabe que vai cuidar bem. Mas aí o que a gente pode dizer a respeito do direito da criança de conhecer suas origens, né? Porque, afinal de contas, mesmo que o sujeito não assuma e nem venha fazer do processo uma lide, né? Mas fica ocultado ali um trecho, né? Uma fala de alguém que, de repente, poderia vir e colocar pelo menos uma justificativa. Aí, como é que vocês veem essa questão? A genitora sabe o pai, mas não declarou. Obrigado. Pelo adiantar da hora, a gente tem que cumprir o horário direitinho. Vai ter mais uma pergunta aqui e fica um debate no final e a gente abre mais um pouquinho. Porque vai ter, seguindo o roteiro, vai ter um coffee break, a gente volta e a gente depois abre novamente para o debate, ok? Só mais a pergunta dela, porque aí... Não, nem seria uma pergunta, foi só, me lembrou de um processo que a gente fez esse ano, quer dizer, seria uma mãe legal se a gente estivesse adotando sistemática, mas na realidade a gente adotou a sistemática da destituição. Mas o que nos chamou a atenção foi que uma psicóloga foi entregar o filho em adoção. Pelo menos ela se identificou como psicóloga, a mãe falou com todos os termos que não queria exercer a maternagem,
e que queria entregar. A gente chegou para a gente vinda direto do hospital. Aí fizemos a primeira audiência, marquei. Aí, qual foi a minha preocupação? Porque a gente falou sobre o estado puerperal. Falei, será que essa mãe, essa psicóloga, ela contou tudo, que ela ganhou neném logo após a sua formatura em psicologia, ela estava desempregada e tal. Ela nunca tinha sonhado em ser mãe. E ela era a filha adotiva, tinha sido, então a experiência de adoção dela era muito positiva, então ela achava que aquilo era melhor para o filho dela. Então, com uma fala muito tranquila. Mesmo assim, o primeiro promotor destacou aquilo que o doutor Hugo chamou a atenção, né? E ela falava que o pai não queria. Aí o promotor falou, mas essa criança tem direito de saber quem é esse pai. Ela falou, olha, esse pai está indo para os Estados Unidos, ele não quer estar indo para os Estados Unidos, mas tem nome. Aí ela falou, olha, e contou uma história, quer dizer, aí a história parecia não bater, né? Porque como uma psicóloga tem um relacionamento com alguém que ela não sabe o nome, que ela falou que não foi fortuito, foram 7 meses, e o promotor insistiu bastante, né, nesse pai, saber informações do pai e da família extensa dela. E aí a gente passou para a equipe técnica para fazer uma avaliação psicossocial do eventual estado puerperal dessa mulher. Aí passou dos 10 dias, a gente colocou 30 dias para fazer acompanhamento. Ela falou, vou ter que voltar aqui de novo? Eu falei, vai, né? Infelizmente vai ter que. Você quer registrar sua filha com qual nome? Que ela não tinha nem registrado, não queria registrar, né? Colocou o nome, ela falou, tá bom, então põe o nome que eu queria, que eu pensei, colocou, registrou. E aí no relatório psicossocial da nossa equipe técnica, que está aqui toda presente, foi de que ela tinha muita lucidez da entrega, e ela realmente não queria exercer a maternagem, ela nunca foi visitar a menina no acolhimento, e aí a gente estava no processo de destituição, então, mediante estudo psicossocial, eu sentenciei a destituição. E a criança foi, enfim, encaminhada para uma família substituta, mas me chamou a atenção, né? Foi uma experiência muito diferente, porque é muito diferente do perfil das mulheres que chegam com histórias de mazelas. Ela também tinha mazela dela pessoal, a tragédia própria, mas foi uma experiência bem interessante que nos deu um alerta e chamou a atenção a ausência da família extensa, que ela disse que a família era morta e que não tinha, esses pais adotivos tinham morrido e ela não conhecia mais ninguém, e a ausência desse pai. Quer dizer, a gente não avança muito, né? Essa era a fala dela. Então, no futuro, se essa criança aos 18 anos quiser saber maiores informações, ela não vai ter. Mas a gente também não pode ficar, como que a gente vai exaurir? Quais esforços a mais a gente poderia fazer? A gente não tinha. Tinha uma amiga que a gente ouviu informalmente, que a gente não sabe se era amiga ou era companheira, enfim, ficou essa dúvida, mas também não tinha interesse em ficar com a criança. E aí lhe pararam as informações e não teve jeito, houve destituição e a gente encaminhou a criança para adoção. É um relato, né, interessante, porque é isso mesmo. O nosso limite quem dá é a mãe. A gente não tem como dizer qual é o nosso limite e ela tem que chegar até esse limite. Porque a lei diz que você tem que dar informação, você tem que informar o nome completo e o endereço do pai para eu citar. Você tem que informar onde é que está a sua família biológica, se tem avô, se tem avó, se tem tio. Sim, mas esse é um limite desejado por nós, idealizado pela lei, né? Mas a mãe é quem vai dizer esse limite. O que cabe a gente no trabalho de fortalecimento da decisão dela, levá-la a essa reflexão sobre o direito da criança e se é uma entrega voluntária e responsável, ela se implica na responsabilidade dessas informações. E a gente tem conseguido, a mais, a menos, com esses limites, mas a gente tem conseguido. Hugo fez uma colocação que está fora do tema diretamente do Mãe Legal. É muito mais focado na adoção propriamente dita, quando ela está dentro daquela hipótese legal do artigo 166, que não foi revogado. O artigo 50 veio, tratou da adoção pelo cadastro, dentro daquele limite da unilateral, dos parentes e da afinidade e afetividade, e aquele do terceiro, que é a hipótese de pessoa que não é unilateral, não é parente, mas já tem a guarda judicial e a criança tem idade acima de 3 anos. Então, fora dessas hipóteses, ainda permanece a vigência do 166. E aí é que o bicho pega. Porque, não, está vigente. A mãe ainda pode entregar o filho voluntariamente? Claro que pode entregar. O 166 está vigente, mas ele está vigente nos limites do 50
parágrafo 13. Ela pode entregar a quem? Aos familiares, ou pessoas que têm afinidade e afetividade. Essas pessoas ela pode. Por quê? Dentro desse limite que ela pode fazer a entrega direta da criança e vem consentir, é a adoção consentida, esta adoção consentida, ela não leva à destituição do poder familiar. Ela é uma adoção consentida e o que acontece, classicamente, é a extinção do poder familiar em função da adoção. Artigo 1635. A gente só acumula ação de adoção com destituição quando esse consentimento por ausência, citação por edital, a mãe não vem ou quando vem contesta. Então é uma adoção cumulada. Nesse caso específico, Hugo, o critério que a gente usa é: esta mãe que está consentindo entregar este filho à família X, essa mãe conhece essa família X? Sabe o mínimo, o objetivo? Sabe o endereço onde ele mora? Se ela quiser visitar o filho, ela vai visitar? Porque esse é o modelo clássico de adoção aberta que tem nos Estados Unidos, que a gente não chama de adoção aberta, mas é uma adoção aberta. Eu estou entregando para a família X, eu conheço a família X me conhece, eu sei onde a criança está, às vezes eu passo por lá todo dia e vejo, muitas vezes a criança me identifica como mãe, às vezes até me chama de mãe, sabe que eu sou mãe biológica, mas é adotado, ou seja, é uma adoção aberta. Não tem aquele sigilo que só com 18 anos vai ficar sabendo, não tem essa coisa do cadastro que é um pouco, que fecha um pouco, e não é saudável para a criança. Acho muito mais saudável a adoção aberta, consentida, sem mentiras, e a comunidade inteira sabe, a família inteira sabe, e ela vê a criança, até visita a criança lá na família adotiva. Então, nesse caso aí, é o primeiro requisito. Se essa mãe diga, eu não conheço esse casal, não sei onde ele mora, então tem alguma coisa errada. É burla ao cadastro, ou é alguém que está retirando uma criança do seu ambiente familiar biológico, negando a informação que aqui ele tem direito, está lá no artigo do estatuto, ele tem direito àquela informação, ela nega a informação, ela quer fazer a adoção, a mãe só veio aparecer no processo. Ela nem sabe o endereço, nem sabe onde a família mora, às vezes foi uma terceira, quarta pessoa que passou de um para outro até chegar nessa família, sequer recebeu diretamente da mãe, a mãe não conhece. Ora, se eu não conheço, eu não consenti. Foi um abandono, foi um desrespeito à criança como sujeito de direito à sua história pessoal, à sua vida. Então, não se caracteriza aí como o artigo 166 nos limites do que diz a lei. Então, a nossa interpretação tem sido muito nessa seara. A entrega voluntária é aquela que diz, não, eu conheço, ela é a madrinha da criança, sempre ajudou, esse menino vive na casa dela, quando eu estive doente no mês que fui para tal hospital, foi ela que cuidou, ela cuida dele, eu quero entregar, quero deixar com ela. É adoção consentida. Isso a gente faz. Tem vínculos de afinidade, tem vínculos de afetividade, conhece a pessoa a quem eu entrego, é a confiança da mãe. A mãe tem a certeza que vai ser bem cuidado, porque conhece, sabe quem é a pessoa, sabe onde mora, sabe o endereço. Então, objetivamente, é uma pergunta que eu faço. Se ela conhece essa família, que a senhora disse que está entregando, se ela conhece, sabe quem é? Não, qual é a profissão dele? Ele trabalha onde? Ele mora onde? Não sei quem é, nunca vi. Não está burlando o cadastro. Só que, quando chega para o judiciário, depois de um tempo, que já formou vínculo, que já está 3 anos, 4 anos, 1 ano, nós ficamos amarrados, limitados, porque existem vínculos, existe a afetividade que foi construída com a criança, desrespeitando os limites do artigo 50, parágrafo 13, inciso 2º. E agora? Retirar a criança para ter um prejuízo maior? Eu tive uma audiência essa semana, na terça-feira, de um processo que começou na cidade de Olinda, um casal de procuradores do Estado pegou uma criança de 4 anos para criar, que alguém entregou, pegou. O pai morreu, pegou, recebeu, começou a criar. Entrou com ação de adoção em Olinda. A promotora que chegou lá agora viu, não, esse processo de competência não é nossa, é do Recife, encaminhou para a gente. A mãe tinha sido citada por edital, nomeado curador, uma audiência realizada, na audiência a promotora pediu para enviar, o processo veio. Quando chegou, que a gente foi ler, e eu fui ler atentamente. E aí tinha uma DNV borradinha, antiga, toda amassadinha dentro do processo. Aquelas DNVs horrorosas que a gente não lê nada, né? Que tá a letra apagada. Aí eu consegui, fiz assim a sombra e consegui por trás ler o endereço da mãe. Estava na DNV, que eu não sei como essa mulher conseguiu. Aí manda citar essa mãe. Quando o oficial de justiça bateu na porta da mãe, foi um susto. A mulher deu um grito. Mas minha filha foi sequestrada há 4 anos. Eu já fui na polícia, eu tenho uma queixa policial, eu já fui no conselho tutelar, eu já fui na televisão, eu estou atrás da minha filha há 4 anos.
Aí ela foi contar, aí ela foi chamada pelo oficial de justiça, a citação, ela foi contar a história dela, que ficou doente, foi para o hospital fazer uma cirurgia, tinha 2 filhos, deixou uma filha com a irmã e a filha entregou ao pai. O pai levou a criança, passou o mês, ela voltou do hospital, quando se recuperou, foi atrás do pai, o pai tinha falecido. E uma vizinha pegou a criança, e como o pai trabalhava, era vigia dessa procuradoria, ou fazia limpeza de jardinagem, levava a menina com ele e voltava. O procurador viu, gostou e ficou, enfim, surgiu aquela conversa, e essa vizinha terminou pegando a criança e entregando para essa família. Porque a vizinha também não conhecia a mãe, e esse casal que já estava mais ou menos se aproximando da criança, até comprando roupinhas, ajudando, o pai morreu e entregou. E a pessoa recebeu e não tinha informação nenhuma. Tinha alguns papéis, juntou e ficou com a criança 3 anos e entrou com a ação. E aí agora a gente conseguiu, numa mediação, numa audiência de mediação, que não foi eu que fiz, foi do Dr. Teodomiro Noronha. A gente conversou muito antes da audiência, ele veio, trouxe o processo, a gente conversou. Ele conseguiu, através de uma mediação, fazer uma adoção poliafetiva. A mãe biológica entendeu que a criança já tinha formado vínculos, entendeu que ficava difícil retirar a criança, que a criança já chamava outra mãe de mãe, pediu o direito de guarda, a mãe que estava com a criança autorizou, disse, olha, eu moro em tal lugar, na rua tal, você pode visitar quando quiser. As duas concordaram em manter o nome da mãe biológica e a que está entrando com a ação de adoção, colocar também o nome dela. A criança vai ficar com os 2 nomes, de 2 mães. Não negou o vínculo biológico e não negou o vínculo afetivo. Houve uma mediação entre o biológico e o afetivo. Adoção poliafetiva. 2 mães, 4 avós maternos e 2 avós paternos. Nossa, que invenção é essa? Não foi a justiça que inventou. Ela tem uma mãe biológica, sim. E ela tem uma mãe afetiva, sim. Ela tem 2 mães. Ela tem 2 mães. Esse é o fato que a gente vai fazer a subsunção do fato à norma. E como interpretar isso e como garantir a proteção integral. Ora, se uma mãe é bom, 2 mães é muito melhor. Mais integral ainda, proteção absoluta. Então, a aplicação da Constituição. E aí a gente concedeu a adoção poliafetiva e o caso foi juridicamente resolvido. Agora, socialmente, afetivamente, vamos ver no que vai dar. Mas a nossa parcela, a nossa intervenção é essa. Então, é realmente um debate permanente desse aspecto aí, mas a gente tem um limite de aplicar o 166 da consentida, limitado pelo artigo 50, 13, inciso 2º. Ah, sim, estão mandando eu dizer. Muito obrigado.